vou bater um papo com o deputado federal, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Federal em Brasília, deputado Márcio Bittar, do PSDB. Deputado, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem com o senhor? Tudo, é um prazer estar com você, mais uma vez, poder falar a milhares de acreanos, homens e mulheres, que tem por onde você passa com o teu programa, né? Sei da enorme audiência que você desfruta, que é fruto da capacidade da TV Gazeta e também da sua equipe e de você, né? Obrigado, deputado. E para mim, desfrutar desse prestígio para falar com milhares de famílias é uma honra, sempre. Deputado, o Brasil passa por um dos momentos mais marcantes de sua história. Manifestações na rua, e não só capitalizadas pelos jovens que se organizaram pelas redes sociais, apresentando suas demandas, suas reivindicações, sua indignação com a classe política, com a corrupção, com a alta dos preços nos transportes públicos, com a péssima qualidade da saúde, da educação, com a falta de investimentos em setores essenciais do país, quando existem investimentos desnecessários, na opinião da ampla maioria dos brasileiros, para a Copa do Mundo. E um dos epicentros deste movimento e destes movimentos está na capital federal, onde as manifestações ocorrem todos os dias, onde o senhor esteve ali e viu com os próprios olhos a turba tentando invadir ali a Câmara de Deputados, o próprio Palácio do Planalto, o Itamaraty, que foi quase invadido, mostrando a indignação do povo brasileiro, desta juventude, com a atual situação política e com a classe política brasileira. Que avaliação o senhor faz disso? Bem, primeiro eu quero aqui externar a minha alegria com o povo brasileiro. Eu me sinto representado no movimento que fizeram e fazem pelo país afora. E quero dizer sem vírgulas, eles estão com a razão, eles estão cobertos de razão e eu me incluo como o político, eu tenho um mandato, eu faço parte do Congresso, eu sei muito bem que esse movimento nacional é contra todos nós que fazemos política. Veja bem, os dois últimos grandes movimentos que o Brasil assistiu antes desse, que foi o da Direta Já, que eu participei... E o Fora Collor. E o Fora Collor, foram movimentos em que a política puxou. As lideranças políticas, nomes famosos, importantes, na luta pela abertura política, etc. Na Direta Já tivemos Ulisses Guimarães, Mário Covas, Lula, Fernando Henrique Cardoso, uma turma de todos gente. Mais. Alguns que já foram, como Tancredo Neves. E no Fora Collor, partidos políticos encabeçaram um movimento em harmonia com o clamor das ruas e tal. Agora não. Agora é um movimento contra a política. As pessoas estão cansadas. Elas querem que o Brasil seja chacoalhado. Alain, hoje aqui em Rio Branco, eu cheguei do interior e fui deixar um amigo, tive que passar pelo centro. Eu gastei quase 1 hora para chegar na minha casa. As cidades estão entulhadas de carro. Não se prestigia o transporte público coletivo de qualidade. As pessoas estão cansadas de ver certos privilégios serem mantidos. Vamos dar alguns exemplos. O Congresso Nacional no toma lá da cá. Todo mundo vai ouvindo ao longo de anos, vai aprovar uma medida provisória, liberou emenda. O Congresso pode consertar isso, transformando emenda individual em emenda impositiva, e até hoje não fez. O povo está cansado de ver políticos se aposentando, tendo outros mandatos e guardando a aposentadoria de ex-governador. Isso vai resolver o problema do Brasil, um salário desse? Não, não vai, mas é um exemplo que o político, que é o homem público, tem que dar para a sociedade. As pessoas não aguentam mais a Copa do Mundo. Se o senhor fosse eleito governador, o senhor abriria a mão dessa... Quem propôs na Assembleia Legislativa, quem ajudou a extinguir com esse benefício no Acre, fui eu, Alain. Fui eu que ajudei a extinguir com esse benefício do Acre, que depois voltaram. Mas quando o senhor diz que faz parte e a sua voz também ecoa dessas manifestações, o senhor também está assumindo que a sua geração política tem falhado. Não, tem... Essa movimentação toda, Alain, ela, logicamente, que ela atinge mais quem está no poder, mas ela atinge a todos nós. E todos nós temos que aceitá-la, que há uma acomodação. Eu, por exemplo, quando fui deputado estadual, eu já anunciei na tribuna da Assembleia que não seria mais candidato a nada.
Eu também sinto, às vezes, uma enorme frustração dentro do parlamento brasileiro. Você acha que eu me sinto bem olhando para o Acre, tem quase 5 mil cargos de confiança? Brasília tem quase 40 ministérios, Alain. É muito dinheiro jogado fora. Enquanto isso, as pessoas não têm segurança pública de qualidade. Agora, na Copa do Mundo, por exemplo, o que o governo achava? Vamos fazer a Copa do Mundo, vamos gastar muito dinheiro, mas ninguém vai achar ruim. Porque é futebol, todo mundo é apaixonado, é Brasil, vamos lá. O povo mudou. O povo mudou. Eu vi cartaz de Sena, Madureira, meu município de origem, a pessoa estava com um cartaz desse tamanho, dizendo o seguinte: quero ruas padrão FIFA. Quero hospitais padrão FIFA. Não, aí, eu vi uma dessas. E aí você pega a Veja e a Isto É, por exemplo, que da semana toda passada, esse tipo de cartaz no país inteiro. Quer dizer, as pessoas perceberam aquilo que o político acha que não vão ligar, porque é uma festa, porque é o futebol, está aí no meio da rua. As pessoas apenas foram acumulando, Alain. Mas o senhor não concorda comigo que a sua geração política, os senhores que estão hoje no mandato, tiveram oportunidade, e eu sei que o andorinha só não faz verão, mas o senhor ocupa um cargo muito importante. O senhor é o primeiro secretário da mesa diretora e pode propor o debate. Você não acha que essa sua geração não falhou em não votar as reformas políticas, em não estabelecer como pauta principal as reivindicações da população? Sim, acho. O senhor não acha que a sua geração está errando? Acho, eu estou admitindo isso. Eu venho dizendo, por exemplo, essa reforma política que não sai nunca, e eu sou um defensor dela, luto por isso, ninguém aguenta mais ver 30 partidos políticos no Brasil. Quase todos têm assento na Câmara Federal. Que não existem, que não há programa para isso. Esses partidos, quando chegam em época de campanha, ficam negociando o seu tempo de televisão. Do ponto de vista financeiro, Alain, as pessoas que achavam que a população não vai perceber, caíram do cavalo. Eu não sou melhor do que ninguém, Alain, mas eu vinha dizendo há muitos tempos, há meses e há anos, as pessoas não vão ficar a vida inteira nos esperando consertar. Alain, Carlinhos Cachoeira foi preso. Pô, um deputado foi para a tribuna da Câmara dizer que era o dia do aniversário dele, comemorar, mandar uns parabéns ao Carlinhos Cachoeira. Alain, a cadeia está cheia de gente que tem pai, que tem mãe, que tem filho, que tem irmão. Mas isso é uma questão pessoal, familiar. Chega a ser um escárnio. Um escárnio. Aí um político pega o microfone para se solidarizar, para dizer no dia do aniversário de um camarada que está na cadeia. Quer dizer, o homem público tem que se guardar. Deixa eu fazer uma crítica aqui também. Então, só para terminar o raciocínio. Então, essas coisas todas, elas vão acumulando, vão se somando. E agora transbordou. Quer dizer, você não faz uma reforma política. O Congresso não se dá o respeito. O governo gasta bilhões em estádio, Alain. O preço mais barato de uma arquibancada em Brasília custou R$160. Quer dizer, gasta uma fortuna e o povo não pode ir. É só alta sociedade, classe média alta, que pode ir a um estádio daquele. O senhor também não acha que foi um escárnio, com todo o respeito que eu tenho pelo deputado Major Rocha, e levar um bolo comemorando um mês de prisão dos indiciados da Operação G7? O senhor não acha que tripudiar não é uma atitude pequena? O senhor acha que foi um escárnio também? Com todo o respeito que eu tenho pelo deputado Rocha, respeito suas posturas, mas não foi um escárnio, não foi um assinte também? Sabe qual é o melhor exemplo, Alain, desse episódio? O melhor exemplo é o seguinte, olha, eu vivo dizendo no meu partido e nos partidos da oposição, eu vivo fazendo um alerta, Alain. As pessoas não vão esperar nós nos consertarmos, elas não vão... O PT vai sair do poder, Alain. Mas não é obrigado que seja eu eleito. Não é obrigado que seja nenhum desses nomes que estão hoje na oposição. Hoje, se aparece um nome que não está com desgaste, que tenha conteúdo em um partido, Alain, ganha eleição para governador. Então, vamos pegar um exemplo, Alain, de como os partidos não estão em sintonia com a base, não dirigem nada. Eu vou te dar 2 exemplos. Primeiro, a política tradicional, quando estourou o G7, chamou um manifesto para lavar as escadarias do Palácio Rio Branco. Foram 30 pessoas. Não deu 100 pessoas, Alain. Alain, se juntar as pessoas ligadas a mim, ao Flaviano, ao Petecão, ao deputado Rocha, à deputada Toninha, dá muito mais do que isso. Agora, as pessoas, por conta própria, na internet, marcaram um ato de o dia do basta. A corrupção, a falta de vergonha. E foram espontaneamente às ruas. Foram mais de 20 mil pessoas. Então veja como não há sintonia entre os diretórios
entre os partidos e a população. Houve um afastamento. Coisa de 15 anos vai se afastando e hoje é um abismo. Ontem o Toninho Alves disse aqui no programa que a população não tira o PT do governo porque olha para a oposição e vê uma oposição tão desqualificada e desorganizada que prefere manter o PT no governo. O que o senhor pensa dessa crítica? Me falaram da entrevista do Toninho. O Toninho não erra quando diz isso. A oposição tem cometido erros primários. E não é só essa questão de unir, não, Alain. O que é mais grave é o seguinte, por exemplo, Alain, quando a Marina me fez um convite, com o Binho ao lado dela, para que eu fosse o candidato ao Senado junto com ela, na chapa da Frente Popular, e eu disse não. Eu disse não por quê, Alain? Porque eu tenho um problema pessoal com a Marina? De jeito nenhum. Eu gosto da Marina, tenho respeito por ela. Eu disse não por desdém? Não, Alain. É porque o PT, e ela era do PT naquele momento, e eu, pensamos diferente. Para mim, a democracia, o Estado de Direito é fundamental. Eu respeito as instituições e quero que elas se fortaleçam. O PT no governo acha que pode controlar e mandar em todas as instituições, como aconteceu agora, várias declarações. Naquele momento, Alain, poucas pessoas da política não aceitariam o convite da Marina e da Frente Popular. E eu disse não, porque pensamos diferente. Temos práticas políticas diferentes. O PT não tem zelo pela democracia. Muito bem, mas eu vejo pessoas que estão na oposição, Alain, que criticam o governo porque não é um governo democrático, porque é um governo que persegue, mas fazem as mesmas coisas nos seus partidos. São partidos que não se reúnem, que não decidem democraticamente as coisas. Você vai ver decisões importantes são tiradas por 3, 4 pessoas. Você vê pessoas fazendo acordo para depois não cumprir. Então essa oposição que está aí hoje não inspira confiança na população. Oposição, Alain, tem um monte de gente. E você tem um monte de gente da oposição que é super bem intencionada. Por quê? Porque são pessoas, inclusive, que não têm cargos de governo. Quer dizer, quem está aqui, quem está conosco, se não todos, mas a grande maioria, vem por uma demonstração de amor à causa. Agora, o comando dos partidos, e não é só da oposição, Alain, é do Brasil, está descolado da realidade. O povo brasileiro quer mudança, quer salto. Alain, eu estive pela Câmara Federal, a semana passada, representando a Câmara, no encontro do Parlamento dos Países de Língua Portuguesa, sediado em Portugal. São 8 países, Portugal, Brasil e mais 6 outros países. Portugal sempre foi o primo pobre da Europa. E a Europa está em crise há quase 15 anos. O Brasil está crescendo há 15 anos. Mesmo assim, o PIB per capita de Portugal chega a quase 20 mil dólares por pessoa. O do Brasil está 12. Quer dizer, então, nós temos muito que caminhar. E temos riqueza, terra, petróleo, gás, minério, muita riqueza que dá a sensação ao povo que muito pode ser feito. Então dizer, Alain, que a oposição não tem pessoas preparadas é um exagero. E aí talvez esconda também a pessoa que não quer mudar de governo, faz a crítica apenas por fazer, tá? Mas não quer e não atua para mudar o governo que está aí. Agora, eu não posso deixar de admitir que no nosso meio, no meio da oposição, tem muitas pessoas que criticam o coronelismo do governo, mas são coronéis também. São do mesmo jeito. Outro exemplo que eu vou te dar, Alain. O ano passado, 2012, o que é que a base queria? O que é que as pessoas no Acre, que querem outro governo, que querem um governo que dê um salto de qualidade, que implante novas bases de atividade econômica, que tire a dependência que nós temos com Brasília, o que essas pessoas milhares, o que elas queriam, Alain? Que a oposição apresentasse um único candidato por município. Mas algumas pessoas, inclusive do meu partido, achavam o seguinte: não, a gente ganha a eleição em Rio Branco sem o Petecão, sem o PMDB. Por outro lado, o nosso senador também disse: não, eu vou lançar um candidato. E jogamos a eleição de Rio Branco fora. Por exemplo, Alain, eu queria ser candidato a prefeito. Abri mão da candidatura a prefeito. Adiantou alguma coisa? Eu abri mão de ser candidato a prefeito e a eleição foi perdida do mesmo jeito. Vou dar uma paradinha para o intervalo, volto para o segundo bloco com o deputado Márcio Bittar. A presidente Dilma apresentou aí algumas propostas, um pacote de medidas. Muitas dessas medidas por conta da inoperância do Congresso. É dela, ela tem 80% da base no Congresso Nacional. Da presidente e do Congresso. Houve críticas aos dois. E o senhor vai me falar sobre isso e também sobre Senado aprova projeto que inclui corrupção em crime hediondo. Matéria segue para a Câmara
e outros temas também da política local. Logo após o intervalo a gente volta. Até já!